Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos alunos do segundo ano, da segunda série. Nós estamos iniciando aqui o segundo semestre, que corresponde ao terceiro bimestre do nosso caderno do aluno, volume 2, de Química e Ciências da Natureza. E iniciando aqui na primeira situação de aprendizagem, nós temos como título forças de interação entre as partículas que compõem os estados líquido, sólido e gasoso. Esta situação de aprendizagem é a maior que tem nesse bimestre e por isso ela corresponde a várias habilidades aqui, que são as situações que nós devemos estar aprendendo durante esse bimestre. Então, na segunda série, o terceiro bimestre de Química tem como tema materiais e suas propriedades, o comportamento dos materiais, relações entre propriedades das substâncias e suas estruturas, interações interpartículas, intrapartículas e algumas propriedades dos materiais. Como habilidade a ser aprendida na situação de aprendizagem 1, nós temos reconhecer os estados sólido, líquido e gasoso em função das interações eletrostáticas entre átomos, íons e moléculas, representar sólidos iônicos por meio de arranjos tridimensionais dos íons constituintes, estabelecer diferenciações entre as substâncias a partir de suas propriedades, reconhecer ligações covalentes em sólidos e macromoléculas, reconhecer as forças de interação intermoleculares, que são as forças de London de ligação de hidrogênio, relacionar as propriedades macroscópicas das substâncias as ligações químicas entre seus átomos, moléculas ou íons, interpretar em nível microscópico a dissolução de sais em água, fazer previsões sobre o tipo de ligação química de uma substância a partir de suas propriedades. Então nós temos aqui a leitura e análise de texto, que começa falando da água no nosso planeta, e como primeira proposta aqui nós temos representar por meio de um desenho o chamado ciclo hidrológico, ilustrando todas as transformações citadas no texto. No caso, as transformações citadas no texto estão se referindo à água no estado líquido passar para o estado gasoso, do gasoso voltar para o líquido, ou do estado gasoso voltar para o líquido para o sólido, E essa figura era mais ou menos o que vocês deveriam ter desenhado em relação ao ciclo da água, Então a água, ela evapora. Tá vendo aqui? Ela evapora, se transforma em nuvens. As nuvens vêm para o continente. Ela volta a ser líquida. Quando cai no pico das montanhas, ela congela, Então passa do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, E assim é formado o ciclo da água, E na pergunta 2 é para vocês, considerando que a água é quimicamente pura, esteja nos estados sólido, líquido ou gasoso, é constituído unicamente de partículas de água, como explicar em nível microscópico o que ocorre para que a água possa existir nesses três estados físicos. Ou seja, por que o líquido é líquido, o sólido é sólido e o gasoso é gasoso. Então aqui na questão 2 era para vocês terem feito uma figura parecida com essa, representando o estado sólido, onde todas as partículas estão aglomeradas, no estado líquido elas continuam juntas, mas tem movimento. No estado gasoso estão todas espalhadas, Continuando aqui nossas questões, chegamos na atividade 2, que já trata do quê? Das forças de interação entre íons, explicando propriedades dos sólidos iônicos. E aqui nós temos essa tabela, que eu passei para vocês os dados dela na sala de aula. E aqui nós temos a tabela preenchida. Então vamos lá, cloreto de sódio, ele é um sólido, temperatura de fusão 800 graus, de ebulição 1400, Então, quando o sólido é isolante, quando o líquido é condutor, solúvel em água, então todas essas características dão ao cloreto de sódio a característica predominante da ligação iônica. O mesmo é com o brometo de sódio, que tem alta temperatura de fusão, não é isso? Tá vendo? Todos têm altas temperaturas de fusão e consequentemente de ebulição,
E quando nós chegamos no butano aqui, a temperatura de ebulição dele é extremamente baixa, menos 135 graus, então isso remete à ideia de uma ligação covalente, mesmo porque ele é isolante em qualquer situação, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Outra grande característica que prova que ele possa ser um composto de ligação covalente é que ele é pouco solúvel em água. E o mesmo acontece com o octano. Então, continuando aqui a análise da tabela, né? Analise as propriedades das substâncias e identifique que tipo de ligação que pode estar ocorrendo entre as partículas que as constituem. Isso já foi passado. Questão 3. Como você explicaria as temperaturas de fusão e de ebulição das substâncias, considerando as interações entre as partículas que as constituem? E aí aqui eu falo para vocês o seguinte: quanto maior é a força de interação entre as partículas, maior será a sua temperatura de fusão. Como num sólido iônico nós temos duas cargas pronunciadas, e essas cargas podem ser representadas da seguinte maneira, ó. Vamos pegar o sólido que a gente está mais acostumado, né? Que é o NaCl. Como ele é um íon, então ele tem lá o Na mais, que está coladinho, né, grudadinho no Cl menos. Então essa carga ela realmente existe. Então Na mais, Cl menos. Lembrando vocês que toda carga ela tem um valor, né, e que esse valor ele é único para qualquer tamanho de átomo, molécula. E os átomos são extremamente pequenos, então essa força dessa carga positiva e da carga negativa de atração ela é extremamente alta, né? E isso faz com que se necessite de uma altíssima temperatura de fusão, né? De uma altíssima quantidade de calor, para que faça com que esse sólido se derreta, né? E aqui na sequência nós chegamos no roteiro de experimentação, que é tentar elaborar como os íons sódio e cloro interagem para formar o sólido NaCl. Infelizmente nós não tínhamos esse material para fazer em sala de aula, mas vamos tentar entender como é que funciona. Como o NaCl, Na mais Cl menos, né? E existem milhares e milhares desses íons dentro de um pedacinho de cloreto de sódio, então eles vão estar todos interligados como? Sempre intercalando positivo, negativo, positivo, negativo. Então, positivo e negativo, aqui tem que ter um íon positivo. E aqui tem que ter um íon negativo. E assim consequentemente. E aí, por exemplo, junto com esse cloro aqui, eu vou ter um íon positivo, e junto com esse aqui eu vou ter um íon negativo e aqui um íon positivo, não é isso? E assim na sequência, aqui um íon negativo e aqui vai indo, vai empacotando. Quando esse empacotamento termina, acaba ficando com uma estrutura parecida com essa aqui, ó. Onde nós temos aqui o azulzinho é o cloro e o vermelhinho é o sódio. Então observe, ó, cloro, sódio, cloro, cloro, sódio, cloro, cloro, sódio, cloro, cloro, sódio, cloro. Aqui no meio é cloro por quê? Porque você tem 4 sódios em volta. E assim fica a estrutura cristalina do cloreto de sódio, que acaba se transformando em um cubo perfeito, né? Questão 2. Sob orientação do seu professor, reúne-se com os colegas dos demais grupos e juntos, utilizando todos os conjuntos para construir. Então, se a gente tivesse todo esse material, daria para construir um bloco mais ou menos assim, tá? Descreva como os cátions sódio e cloro estão dispostos no modelo elaborado. Então, como vocês já viram como é que fica, então é assim que ele fica disposto no modelo, né? É só representar isso aí. As faces de um cristal de NaCl formam entre si ângulos de 90 graus. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Com aqui não é 90 graus, né? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Com aqui, ó, 90 graus, não é isso? Então, todos
os ângulos são de 90 graus, por isso que acaba formando um cubo perfeito. E isso é resultado dos arranjos dos íons que constituem. Compare o modelo que foi construído aos cristais de cloreto de sódio apresentados pelo seu professor. Na realidade, eu falei para vocês que poderiam fazer o experimento em casa para ver a cristalização do cloreto de sódio, né? Faça um desenho que represente os íons de um cristal de NaCl, né? E aqui está o desenho que vocês podem estar fazendo aí. Continuando, propõe uma explicação para o fato dos íons NaCl se manterem unidos no cristal. Lembra que o íon Cl é negativo e o sódio é positivo? Então, como é que eles se mantêm juntos? Por essa força que é de atração, né, entre negativo e positivo, que é uma força extremamente forte. Desafio. Procure explicar por que sólidos iônicos, como por exemplo cloreto de sódio, não conduzem corrente elétrica. Vamos lembrar aqui, ó, do conceito que corrente elétrica ela só vai existir quando você tiver cargas em movimento. Quando os íons cloreto de sódio estão secos, eles estão empacotados em forma cristalina. E aqui, se vocês observarem, todo cristal de cloreto de sódio, no fundo ele é neutro. Por quê? Para cada cloro existe um sódio que está neutralizando, e para cada sódio existe um cloro que está neutralizando. Dessa forma, não existem cargas em movimentos, portanto, não tem como ter condução de corrente elétrica. E na continuação do desafio, considerando o modelo de interações eletrostáticas, o que é uma interação eletrostática? É a interação da atração eletrostática entre os íons, né? Que é isso que eu acabei de falar no item anterior. Como você explicaria as altas temperaturas de fusão e de ebulição que os sólidos iônicos apresentam? Volto a repetir novamente. Como essa força de interação aqui eletrostática é extremamente alta, porque os átomos são extremamente pequenos e essas cargas ela tem um valor fixo, tá? Ela não é menor ou maior devido ao tamanho do átomo, e sim ela tem uma força fixa, né? Então, o que acontece? Como os íons são pequenos, a força fica de uma forma bem forte, bem grande, né? Continuando, lição de casa, que é o exercício da FUVEST, né? A tabela a seguir apresenta propriedades de 3 amostras de sólidos brancos, 1, 2 e 3. Sabendo-se que os 3 sólidos devem ser naftaleno, nitrato de sódio, NaNO3, ou ácido benzoico, C7H6O2. Qual dos compostos pode ser o nitrato de sódio? Justifique. Para responder, leve em conta as propriedades indicadas na tabela. Então, substância 1, temperatura de fusão 306, substância 2, 80 e substância 3, 122. 1 é muito solúvel em água, o 2 é insolúvel e o 3 é pouco solúvel. Então, voltando aqui olhando NaNO3, né? A gente sabe que o NaNO3 é um sólido iônico. E por ser um sólido iônico, ele vai se dissolver em água. E aqui nós temos aqui, ó, insolúvel, pouco solúvel, né? E se ele é um sólido iônico, ele tem alta temperatura de fusão. Então, ó, quem que tem maior temperatura de fusão é o substância 1. Quem que é muito solúvel em água? Substância 1. Então, quem que é o NaNO3 é a substância 1. Ok? Atividade 3. Forças de interação e substâncias moleculares. Que forças de interação mantêm as moléculas unidas? Agora a gente acabou de ver aqui até esse exercício passado a força de interação eletrostática entre íons, que é a mais forte que existe. Agora a gente vai ver a força de interação, né, entre partículas, né? Força de interação em substâncias moleculares, né? Então não estamos falando mais dentro da molécula, nós estamos falando fora da molécula, né? Então vamos lá. Questões para a sala de aula. Considere os dados fornecidos a seguir sobre o butano. Para quem não sabe, butano é uma molécula orgânica de ligação covalente. Como é que eu sei que ela é covalente? Porque a 25 graus ela é um gás,
sua temperatura de ebulição é menos 48 graus. Então a difusão deve ser bem menor do que isso. Aqui, ó, a difusão é menos 135. Só por isso aqui eu já tenho certeza que meu butano é uma substância formada por ligação covalente, porque tem baixa temperatura de fusão e ebulição. Levando-se em conta que os valores de eletronegatividade dos átomos carbono e hidrogênio são bem próximos, ou seja, 2,5 e 2,2, que tipo de ligação deve existir entre esses átomos no butano? Explique, tá? Para responder isso, nós vamos voltar lá na apostila volume 1 do bimestre passado. Então, pessoal, olhando aqui a apostila 1 lá do bimestre passado, né, no segundo bimestre, essa tabela aqui ela está respondida, que vocês fizeram lá, e vamos lembrar o que ela falava. Ó, a gente tinha essa tabela de eletronegatividade, o hidrogênio tem 2,2, carbono tem 2,5, o flúor é o mais eletronegativo, né? O césio é o menos eletronegativo. Então, se vocês lembrarem disso, né, quando os átomos fazem ligações, essa ligação pode ser iônica ou covalente. Então, o que ficou definido aqui naquela época? Que quando uma molécula, tá, é formada por dois átomos diferentes, ela vai ter uma diferença de eletronegatividade entre esses átomos, e quando essa diferença for maior do que 1,7, essa substância vai ser iônica, né? E quando ela for menor do que 1,7, ela vai ser covalente. Então, olhando para isso aqui, relembrando, né, ó, o cloreto de sódio 2,1 é bem maior que 1,7, o KBr é 2, né, o MgCl2 é 1,8, o CaO é 2,5, não é isso? E aqui nas moléculas covalentes nós temos o nitrogênio com ele mesmo, que vai dar 0, o SO2 que vai dar 1, o NH3 que dá 0,8 e o CO que vai dar 1. Então nós temos do lado direito as moléculas covalentes e do lado esquerdo as moléculas iônicas, né? Agora voltando aqui para o nosso assunto, né? Levando-se em conta a eletronegatividade dos dois, que tipo de ligação deve existir entre esses átomos no butano? Ligação covalente. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade deles é menor do que 1,7. Lembrando vocês que essa padronização da diferença de eletronegatividade é uma forma de generalizar o conhecimento. Com certeza existem moléculas que fogem a essa regra, tá? Continuando, represente por meio de desenho as moléculas que compõem o butano no estado gasoso e no estado líquido. Em que diferem essas representações? Lembra lá em cima que a gente fez um desenho aqui? Cadê? Aqui, ó. Então, como é que é ele no estado líquido e como é que é ele no estado gasoso? O que diferencia? Que no estado líquido as moléculas estão juntas, mas não estão organizadas, e que no estado gasoso estão todas espalhadas. Voltando lá onde a gente parou. Questão 3 propõe ideias que expliquem o que mantém as moléculas do butano mais próximas das outras quando estes se encontram no estado líquido. Como nada acontece por acaso, a única maneira de delas poderem se manterem mais unidas é através de algum tipo de interação entre as moléculas, né? Explique com suas palavras o tipo de interação entre as moléculas de butano chamado forças de dispersão de London. Nem até este ponto vocês nunca ouviram falar disso, né? Então vamos pegar uma definição das forças de dispersão de London para clarear a ideia de vocês. Então uma definição que eu peguei aqui para vocês é: as forças de dispersão de London são as forças de polo induzido de polo induzido, são de fraca intensidade, ocorrem entre moléculas apolares, entre átomos de gases nobres ou entre moléculas polares e apolares. Estas forças ocorrem por uma deformação momentânea da nuvem eletrônica na molécula. Continuando. Comparando a intensidade das interações intermoleculares do tipo força de dispersão de London com a das interações eletrostáticas que dão origem à ligação covalente, quais devem ser mais fortes? Ou seja, quais interações precisam de mais energia para serem superadas?
Então o que acontece, gente? Quando a gente fala de força de ligação, a força de ligação ela acontece entre dois átomos. Ela pode ser iônica, covalente ou metálica. Ligação metálica a gente fala pouco nesse material, né? Pensando na força de ligação iônica ou metálica, iônica ou covalente, né? Essas forças de ligação são muito mais fortes do que as forças de interação. Senão o que aconteceria? Todo material líquido, à medida que você aumenta a temperatura dele, em vez dele ferver, ele ia se decompor. Isso não quer dizer que não existam produtos que se decompõem. E aí, como vocês se lembram lá no primeiro ano, a produção da cal depende da decomposição do calcário, que é uma decomposição térmica, ok? Continuando aqui, então, nós temos a questão 6. Utilizando seus conhecimentos sobre as forças de interação entre as moléculas, como você explicaria o que acontece quando o butano líquido é aquecido até ebulição, né? Como a gente já viu lá os desenhos, né? O que acontece quando você coloca o butano líquido aquecido até ebulição? Ele vai continuar líquido até o ponto em que as suas moléculas começam a se desprender do líquido e ir para a fase gasosa. Quem provoca isso? A temperatura. Continuando, utilize as ideias estudadas sobre as forças de interação interpartículas para explicar o estado físico do gás hidrogênio a temperatura ambiente e a temperatura de menos 255 graus Celsius. Lembrando que sua temperatura de ebulição é menos 252. Ou seja, quando ele vai para o estado gasoso. Então, a menos 255, o hidrogênio está no estado líquido, porque a menos 259 ele vai congelar. Então, nós temos aqui, ó, entre 252,8 e 259,2, nós temos o hidrogênio no estado líquido, que é bem próximo do zero absoluto, que é menos 273. Faça desenhos para representar as interações entre as moléculas nas duas temperaturas. Então nós vamos voltar lá naquela figura novamente, que ela serve bem como exemplo. Lembrando que a gente tem que levar em consideração que o hidrogênio está no estado líquido e no estado gasoso. Então, o hidrogênio no estado líquido está dessa forma. Se você colocar a temperatura, ele vai para o estado gasoso, que é a temperatura ambiente, né? Então, essa é uma boa forma de vocês estarem representando o hidrogênio no estado líquido e no estado gasoso, ok? Voltando lá onde nós paramos. Opa, passou um pouco aqui. Então, essa é uma boa forma de vocês representarem isso. Continuando, como estudado no volume 1, admite-se que a ligação entre os átomos hidrogênio e cloro na molécula de HCl envolve uma distribuição assimétrica de elétrons, que favorece a formação de um dipolo permanente na molécula. Levando isso em conta, tente prever que tipo de interação ocorre entre as moléculas de HCl. Faça um desenho que represente essas interações. Então, gente, um desenho que pode representar isso é esse aqui, onde nós temos o cloro, que é negativo, né? Vai ficar negativado, e o hidrogênio, que vai ficar um pouco positivado, né? E aí forma, então, o cloreto de hidrogênio. Então, o desenho que vocês podem fazer é a representação aqui, ó, do cloreto de hidrogênio, né, que são formados por ligação covalente, mas que tem um momento de dipolo aqui, né, que aqui não está representado, mas a gente pode colocar aqui, né? Tem um momento de dipolo aqui onde o hidrogênio é menos eletronegativo, portanto ele irá ficar parcialmente positivo, e o cloro é mais eletronegativo, ele vai ficar parcialmente negativo, e assim você vai criar um momento de dipolo permanente. Questão 9. Considerando o valor da temperatura de ebulição do ácido clorídrico, que é menos 85 graus Celsius, quais devem ser mais fortes? As ligações covalentes
existente entre os átomos de hidrogênio e cloro na molécula de HCl ou as interações chamadas de polo entre as moléculas de HCl. Com certeza, a força de interação entre H e Cl na ligação covalente é muito mais forte do que a força de polo, senão aconteceria o quê? A mesma situação, né? Em vez de você evaporar HCl, iria separar hidrogênio de cloro, né? Principalmente porque a temperatura dele é muito baixa de ebulição. E aqui nós temos aqui, ó, se você aprendeu, né? Então, quais são as possíveis ligações intermoleculares, né, de cada uma das espécies químicas apresentadas? Então, nós temos aqui, ó, fluoreto de hidrogênio, que ela é polar, então ela é o que? Dipolo permanente. Cloreto de hidrogênio, dipolo permanente. Metano é apolar, é forças de London. Neônio, argônio são apolares, então são forças de London, né, que é dipolo instantâneo. E amônia, que é uma ligação polar, que é dipolo permanente. E aí daqui a pouquinho nós vamos ver que a amônia, além dela ser dipolo permanente, ela também é ponte de hidrogênio, né? Para saber mais. E aqui nós temos um outro exercício, né? Então, ó, para melhor aproveitamento do combustível, a formulação da gasolina automotiva utilizada em locais de clima mais quente difere daquela empregada em regiões mais frias. No primeiro caso, a gasolina contém uma mistura de hidrocarbonetos, são substâncias formadas somente por átomos de hidrogênio e carbono, com menores quantidades de compostos de baixa massa molecular, como butanos e pentanos. Isso ocorre porque, quando comparamos hidrocarbonetos de diferentes massas moleculares, verificamos que aqueles que possuem cadeias com maior número de carbono apresentam temperaturas de ebulição maiores e, portanto, são menos voláteis. Têm mais dificuldade de passar para o estado gasoso e sofrem menor perda de material para o ambiente. E aqui nós temos uma tabela de alcanos: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, octano, hexadecano e eicosano, ou seja, de carbono 1 a carbono 20, suas massas moleculares. E a gente observa que a temperatura de ebulição aumenta proporcionalmente ao tamanho da cadeia, né? Então, quais dessas substâncias são gases a temperatura ambiente de 1 atmosfera? Na temperatura ambiente, que é de 25 graus, o metano, o etano e o propano e o butano são gases. O pentano para cima são líquidos, né? Com base nos dados da tabela, construa um gráfico relacionando a temperatura de ebulição e massas molares dos alcanos. E aí vocês vão ver que esse gráfico, depois que vocês montarem, vai ficar assim, ó. Temperatura de ebulição por massa. Vocês vão ver que esse gráfico fica assim. O que quer dizer isso? Que à medida que aumenta a massa molar, aumenta a temperatura de ebulição. Então, voltando aqui para o nosso material, a curva obtida no gráfico mostra que existe uma relação entre grandezas consideradas? Se sim, como você explica essa relação? Existe essa relação, sim. Na medida que aumenta a massa molecular, aumenta a temperatura de ebulição. Como é que você explica essa relação? Bom, galera, aqui é um terceiro dado que até então a gente não falou. Nós estamos falando do que? Da interação entre as partículas. Um outro fator que influencia é o tamanho da cadeia carbônica. Quanto maior for a cadeia carbônica, maior será a interação entre as moléculas. Como essas são apolares, maior vai ser a interação de polo induzido, que é chamado de forças de London. E também o tamanho da cadeia carbônica aumenta a massa molar, que por sua vez aumenta a temperatura de ebulição. Fica mais difícil você deslocar
uma molécula com 282 de massa molar do que uma molécula com 16 de massa molar. Por isso que também a massa influencia na temperatura de ebulição. Então são 4 variáveis, né? São as 3 variáveis das interações intermoleculares, que quais são elas? A interação de hidrogênio, né, ligação de hidrogênio, a dipolo-dipolo instantâneo induzido, que são as forças de London, e a dipolo-dipolo permanente, que são para as moléculas polares. Continuando aqui, na D, relacionar a informação contida no texto com as respectivas temperaturas de ebulição, massas molares e estados físicos dos alcanos da tabela, levando em conta que os alcanos são apolares, quais forças estão envolvidas na vaporização dessas substâncias. Então, quais são as forças? As forças de interação de London e a relação massa-temperatura de ebulição. Quanto maior a massa, mais é difícil de você conseguir movimentar uma molécula, tá? Através do calor da temperatura. Questão 2. Os alcanos pentano, metilbutano, dimetilpropano apresentam a mesma fórmula molecular. Todos têm C5H12 e, consequentemente, a mesma massa molar. Essas são mostradas em seguida diferentes representações desses alcanos em suas respectivas temperaturas de ebulição. As representações da primeira linha da tabela permitem visualizar como os átomos se ligam nas moléculas e também a interação intramoleculares. Então, além das intermoleculares, existe a interação intramolecular, que vai acontecer entre quem? Entre essa parte da molécula com essa daqui, tá? Mas basicamente o que acontece? Tá vendo aqui, ó? Se você observar, aqui você tem uma área de contato muito maior do que aqui, tá? Então a área de contato aqui é menor. Se a área de contato é menor, a interação entre essas moléculas aqui vai ser menor do que essa aqui. E essa aqui, que é praticamente uma esfera, ó, a área de contato dela aqui com outra molécula vai ser menor ainda. Por isso que nós temos uma variação da temperatura de ebulição de 36 graus para quem tem maior superfície de contato, para uma intermediária 28 e para uma que parece uma esfera de 9,5 graus. Considerando a disposição espacial dos átomos nessas moléculas, proponha ideias sobre os fatores estruturais podem influenciar a temperatura de ebulição, que é justamente esse de você ter uma menor superfície de contato entre as moléculas, diminuindo assim a interação entre elas. E agora nós entramos na atividade 4, que são as ligações de hidrogênio e propriedades peculiares da água. Então, antes de começar, eu vou falar para vocês que uma ligação de hidrogênio ela só vai acontecer quando você tiver hidrogênio, tá, ligado a um átomo de oxigênio ou um átomo de nitrogênio ou um átomo de flúor. E observando o gráfico fica muito claro isso, porque se a interação entre as partículas na ligação de hidrogênio é a mais forte de todas, isso fará com que a temperatura de ebulição de quem forma a ligação de hidrogênio será maior. Então a água nós temos quem? 2 hidrogênios ligado a um oxigênio. Então a água forma a ponte de hidrogênio, por isso que ela ferve a 100 graus. Se você pegar no mesmo grupo da tabela periódica, vocês vão verificar que no grupo do oxigênio nós temos o enxofre, o selênio e o telúrio. Então, como vocês podem ver na tabela periódica, na família do oxigênio, que é a família 6A, ou família 16, nós temos o oxigênio, o enxofre, o selênio e o telúrio. Desta forma, então, nós podemos observar por que somente a água tem alta temperatura de ebulição. Porque somente a água segue a regrinha aqui, ó. Qual que é a regrinha?
Hidrogênio ligado a oxigênio, nitrogênio ou flúor forma ponte de hidrogênio. Então, selênio não é oxigênio, nem nitrogênio, nem flúor, portanto, não forma ponte de hidrogênio, não forma a chamada ligação de hidrogênio. Por isso que a temperatura do H2S é abaixo de zero, do H2SE é em torno de zero e do H2TE é um pouquinho, é quase 50 graus aqui. Observem que a mesma regra que a gente viu da massa molecular se reproduz aqui, né? Então vamos voltar na tabela. O oxigênio tem massa 16, praticamente. O enxofre tem 32, o selênio tem 78 e o telúrio tem 127. Consequentemente, na medida com que eu vou aumentando a massa molecular do átomo, não precisa ser da molécula, eu vou aumentando a temperatura de ebulição, tá? Mas a ligação de hidrogênio ganha disparado. No grupo 4, que é o grupo do carbono, ó, aqui o grupo carbono, né? Temos carbono, silício, germânio, estanho e chumbo, né? E aí, o que nós podemos observar aqui no grupo 4? Que o carbono tem uma temperatura de ebulição extremamente baixa, porque ele é um átomo pequeno ligado a hidrogênio, dá menos de 100 graus. Depois vem o silício, o germânio e o estanho aqui, ó. Então segue a mesma regra. Na medida que vai aumentando o tamanho do átomo ligado ao hidrogênio, vai aumentando a temperatura de ebulição, tá? Espero que vocês tenham entendido bem essa parte. Vamos continuar. Localiza na tabela periódica os grupos citados. Então, quais são os grupos citados? É o grupo 16, ou grupo 6A, e o grupo 14, ou 4A. Esse aqui é chamado grupo do carbono, e esse aqui é o grupo dos calcogênios. Ok? Continuando aqui. As ligações entre os átomos que formam essas substâncias são do mesmo tipo? Justifique. E aí a gente entra no tipo de ligação, tá? Então a ligação entre os átomos são do mesmo tipo? São, né, gente, do mesmo tipo, porque é hidrogênio ligado a átomos do mesmo grupo. Átomos do mesmo grupo se comportam da mesma maneira. Haja vista aqui, ó, H2O, H2S, H2SE, H2TE. Mesma coisa no grupo 4, CH4, SH4, GH4 e SNH4. Como todos têm eletronegatividades próximas, não é isso? Portanto, todos fazem ligações covalentes, tá? Por que é ligação covalente? Porque a diferença de eletronegatividade entre os seus átomos é menor do que 1,7. Questão 2. Analisando o gráfico, descreva cada uma das curvas considerando a variação de temperatura e de ebulição e de ebulição em função da variação da massa molar das substâncias. Existe alguma regularidade? Existe, né, galera? Eu já falei sobre isso ainda agora. A água, em relação à temperatura de ebulição, tem um comportamento semelhante ao das outras substâncias do mesmo grupo do oxigênio? Não, né? Porque a água vai formar a ponte de hidrogênio, né? Então a interação entre as partículas de água é muito maior, muito mais forte do que nas outras partículas que são formadas pelos átomos do mesmo grupo do oxigênio. Questão 4. As forças de atração entre as moléculas de água são de mesma intensidade que as forças de atração entre as moléculas? Não. As forças de atração das moléculas de água têm uma intensidade muito maior. Por isso, tem maior temperatura de ebulição. Questão 5. Como você imagina a atração que ocorre entre as moléculas de água? Para responder a questão, considere as interações eletrostáticas entre as moléculas. Que tipo de interação as mantém unidas? Então vamos lá fazer um desenho para vocês. E aqui está o desenho. Então observem que aqui eu tenho uma molécula de água, não é isso? Ó, isso aqui é uma molécula de água. Aqui é outra molécula de água. Estão enxergando? Ó, aqui é outra molécula de água. Aqui é outra molécula de água. E aqui é outra molécula de água. O que faz com que elas fiquem unidas? Esse tracejado aqui. Então, quando a gente representa a ligação de hidrogênio, a gente sempre representa com esse tracejado. Como a água forma a ligação de hidrogênio, então uma água, né, que vai ter aqui, ó, nessa parte da molécula, ela vai ter
uma carga, né? Nessa parte da molécula ela vai ter uma carga mais positiva. E aqui do outro lado a mesma coisa, né? Ó, mais positiva. E aqui ela vai ter uma carga mais negativa. Essa carga negativa vai se ligar à carga positiva da outra e assim sucessivamente forma esse bloquinho que vocês estão vendo aí. Continuando, ó, faça um esquema que represente suas ideias. Lembre-se de que a água é polar, podendo ser representada pela fórmula a seguir, em que sigma positivo corresponde à região de carga positiva da molécula de água e sigma negativo corresponde à carga negativa da molécula. E aí a gente também tem o hábito de fazer um vetorzinho aqui, ó. Esse vetorzinho diz o quê? Que os elétrons do hidrogênio estão concentrados no oxigênio, tá? É isso que está dizendo. Porque ele é mais eletronegativo, então o oxigênio vai puxar a nuvem eletrônica dos hidrogênios para próximo dele. Por isso que ele fica parcialmente negativo. E os hidrogênios ficam parcialmente positivos. Utilizando a ideia de ligação de hidrogênio, represente a água no estado líquido e no estado sólido. Utilize suas representações para explicar o menor valor de densidade da água no estado sólido, quando comparado ao líquido, e o valor da temperatura de ebulição. Então, gente, a água no estado líquido é exatamente essa figura que a gente tem aqui, né? Então, só vamos tirar aqui essas marcações aqui para vocês enxergarem. Assim é a água no estado líquido, solta com movimento, né? E no estado sólido ela vai se rearranjar em cristais, não é isso? E quando ela formar os cristais, ela vai ficar desta forma aqui, onde são, tá vendo? Ó, é um hexágono, tá? E aí o que acontece no estado sólido? Quando ela cristaliza, ela passa a ocupar um espaço maior do que quando ela era líquida. E como ela ocupa um espaço maior, ela diminui a sua densidade com sua relação enquanto ela é líquida. E se ela fica menos densa que a água líquida, então o gelo vai acontecer com ele, ele vai boiar, né? É isso que acontece. Ok, galera? Continuando. Desafio: considerando seus conhecimentos sobre modelos de ligação, explique as propriedades de uma substância iônica e as da água. Propõe ideias que expliquem em nível microscópico a dissolução da substância iônica em água. Procure representar suas ideias com um desenho. Tome como exemplo a dissolução do cloreto de sódio. E aqui, para essa explicação, nós temos uma figura bem legal. E como vocês podem ver, nós temos aqui, ó, o bloquinho do cloreto de sódio e nós temos a água indo lá e fazendo o que? Arrancando íon a íon do cloreto de sódio. Então o amarelinho é o sódio, o azulzinho é o cloreto, né? E aqui nós temos a água se aproximando e arrancando o cloreto de sódio. Uma outra forma de visualizar está nessa outra figura aqui, ó. A água se aproxima, tá vendo? E arranca o cloro. Aí uma outra água se aproxima e arranca o sódio. E é assim que acontece a chamada solvatação, tá? Continuando, lição de casa. Analise o gráfico a seguir, que contém informações sobre as temperaturas de ebulição de compostos de hidrogênio com elementos do grupo 15 e 17 da tabela periódica. Então nós temos aqui, ó, oxigênio, flúor e amônia. Flúor, grupo 17. Oxigênio, grupo 16, que não está falando aqui. E grupo 15, que é o grupo do nitrogênio. Observem que hidrogênio ligado a oxigênio, flúor e nitrogênio, né, que são esses três aqui, tem uma temperatura de ebulição fora do comum. Por quê? Porque os três formam ligação de hidrogênio. Tá? Todos os outros seguem a mesma regra. Na medida que vai aumentando a massa do átomo, vai aumentando a temperatura de ebulição. Ok? Descreva o que você observa, que foi o que eu acabei de falar. Questão B. Como explicar a temperatura de ebulição tão diferentes no HF e no NH3? E aí, galera, já está falado, né? Essa diferença acontece por quê? Porque NHF e NH3
os dois formam ligação de hidrogênio, né? Que explica o mesmo comportamento que acontece na água. Tudo bem? Continuando aqui, ó. Em relação à temperatura de ebulição, seria útil também para explicar as temperaturas de ebulição do HF e do NH3 representar um desenho com as moléculas de HF e de NH3 se manteriam unidas segundo as ideias do modelo de pontes de hidrogênio, de ligação de... E aqui temos uma representação que pode ser utilizada para o nitrogênio. E para o flúor vocês conseguem fazer aí, né? Então, continuando... Como já foi discutido, o ciclo hidrológico é de grande importância para o planeta, pois é um meio de transporte de água e de energia. Explica em nível microscópio as transformações envolvidas nesse ciclo, né? Então, continuando aqui, é importante que vocês lembrem que para que aconteça o ciclo hidrológico é preciso que forneça energia para que a água evapore, né? Então, como é que ele funciona no mundo microscópico? Você fornece energia, a água evapora, ela ganha essa energia, evapora, vira vapor, e quando ela se resfria, ela volta a ser líquida, né? Forças intermoleculares e solubilidade, questões para a sala de aula, e vamos lá. Aqui nós temos a tabela que representa a solubilidade de várias substâncias em água, em hexano a temperatura ambiente. Considera as interações nela contidas e seus próprios conhecimentos para responder às questões apresentadas. Então nós temos lá, ó, metanol. Vamos lembrar o importante aqui é o seguinte, ó, oxigênio ligado a hidrogênio. Aqui embaixo, mesma coisa. E aqui, mesma coisa. E aqui nessa aqui nós não temos isso. Então, metanol, etanol e butanol são três substâncias que têm oxigênio ligado a hidrogênio ou que formam ligação de hidrogênio. Mas vamos ver como é que funciona a sua solubilidade? O metanol tem um carbono só, o que faz com que ele seja solúvel em qualquer proporção com água. Já com o hexano, ele é pouco solúvel, porque hexano é um solvente apolar e a água é um solvente polar. Então aqui é polar e aqui é apolar. O etanol é solúvel em qualquer proporção no solvente polar e no solvente apolar é pouco solúvel. O butanol, por sua vez, é pouco solúvel em água e é solúvel no hexano. E o pentano, que é um solvente 100% apolar, é praticamente solúvel em água e é solúvel em hexano. E a gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, né, é praticamente insolúvel em água e é solúvel em hexano. O que isso quer dizer? Solvente semelhante dissolve semelhante. Portanto, a água é polar, vai dissolver substâncias polares. Faça uma síntese do que você aprendeu sobre as interações entre as moléculas polares e a água, de modo a explicar a dissolução dessas moléculas em maior ou menor grau na água. Questão 2. Faça uma síntese do que você aprendeu sobre a solubilidade de substâncias apolares em água e em outras substâncias apolares. Como você explicaria em termos de interações intermoleculares o fato do etanol ser pouco solúvel em hexano? Como o etanol tem pouco número de carbono, vamos voltar lá para ver ele, o etanol tem 2 carbonos só. Então, o que predomina aqui? Predomina a ponte de hidrogênio, tá? Por isso que ele vai ser solúvel em água e pouco solúvel em hexano. No butanol, como são 4 carbonos, predomina a ligação covalente, a molécula apolar. Então, ele é pouco solúvel em água e solúvel em hexano. Agora vamos lá, aplicar o conhecimento, fazer uma previsão a respeito da solubilidade em água das seguintes substâncias: glicose, glicerina, ácido láurico e ácido fórmico, componente do óleo de coco. Explique suas previsões utilizando as ideias sobre as interações intermoleculares. Seguindo a regrinha que a gente viu lá com os álcoois, vamos ver aqui, ó. Qual que é o critério que você deve usar? A proporção entre oxigênio e carbono. Aqui o que nós temos? Para cada oxigênio eu tenho um carbono, tá vendo? Para cada oxigênio
eu tenho um carbono, não é isso? Então, o que vocês acham? Isso aqui vai ser solúvel ou não em água? Com certeza vai ser bastante solúvel em água. E aqui na glicerina, a mesma coisa. Eu tenho um oxigênio para cada carbono. Então, isso aqui também vai ser bastante solúvel em água. E o ácido láurico? Eu tenho 12 carbonos aqui na cadeia para 2 oxigênios. Então, isso aqui vai ser solúvel em água? Não, isso não vai ser solúvel em água. E o ácido fórmico eu tenho 2 oxigênios para 1 carbono. Vai ser solúvel em água? Com certeza muito solúvel em água. E aí nós chegamos no final da primeira situação de aprendizagem. Um forte abraço a todos e até a próxima.